Bueno, como les decía, en esta oportunidad voy a exponer con ustedes la experiencia de mi país, Chile, en relación con el régimen legal de acciones colectivas. Y como vamos a poder advertir de la exposición, en Chile tenemos una regulación muy escasa sobre acciones colectivas. ¿Ya? Lo primero que les voy a señalar es que el objetivo de esta exposición no es hablar de la regulación escasa sobre las acciones colectivas, ahí sí, ya, sino más bien de examinar decisiones judiciales dictadas en procesos en donde se discuten derechos de tipo individual que luego impactan en procesos que tienen una igual naturaleza y que se utilizan de alguna manera como procesos colectivos encubiertos, diría yo. Lo cual evidentemente constituye un atentado, podríamos decir, a todas las reglas de tipo procesal que habitualmente nos enseñan en las escuelas de derecho. Dado que siempre, ¿cierto?, se nos plantea la necesidad de que sea el legislador el que establezca reglas de procedimiento adecuado para la obtención de una decisión definitiva. Sin embargo, evidentemente la creación humana ha contribuido en mi país a la creación de instrumentos que originalmente estaban previstos para una finalidad individual, extendiendo los efectos de las decisiones dictadas en procesos individuales a otro tipo de asuntos que no necesariamente han sido sometidos a proceso o están en procedimientos tramitados pendientes, sin sentencia definitiva. En este sentido, mi exposición va a referir a 4 tópicos, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento que yo pretendo explicar y que constituye en principio un mecanismo de tutela individual de derechos y que se ha utilizado en la práctica como un mecanismo de tutela colectiva o tutela de derechos supraindividuales? La acción de protección, ¿ya? Y por lo tanto voy a explicar muy brevemente en qué consiste la tramitación de esta acción en el contexto nacional chileno. En segundo lugar, me voy a referir a algunos casos concretos que han sido resueltos en donde se han tutelado derechos o intereses supraindividuales. Por lo tanto, en ese sentido, si bien la literatura nacional en Chile no ha analizado esto desde la perspectiva de los derechos colectivos, sino más bien ha utilizado o lo ha explicado desde la perspectiva regular del uso de la acción de protección, pero el objetivo de esta exposición es precisamente enfatizar en que si bien no tenemos un régimen general de acciones colectivas, la acción de protección ha permitido la tutela de derechos supraindividuales. Y me parece que en ese sentido la legislación lo permite. Lo que no permite es la extensión, cuando se alega un derecho individual, a otros derechos que no han sido invocados. Y allí les voy a plantear en una tercera parte un caso concreto que todavía ha tenido consecuencias importantes a nivel político, incluso en mi país, para graficar, ¿cierto?, esa diferencia en la forma de utilización de estas reglas de procedimiento. Y por último, algunas reflexiones a la luz de lo que les pretendo explicar, como también de las reflexiones que me han surgido a propósito de las exposiciones de mis colegas y las conversaciones que hemos tenido también durante estos días. En primer lugar, a propósito del procedimiento que está puesto allí en la lámina, en Chile la acción de protección es lo que probablemente en otros países de Iberoamérica se ha definido como la acción de amparo. ¿Ya? Es un mecanismo de tutela de derechos fundamentales que está consagrado a nivel constitucional en el artículo 20 y que, considerando el origen espurio de nuestra Constitución en el año 80, ¿cierto?, en plena dictadura de Augusto Pinochet, no todos los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional en nuestra Carta Fundamental tienen mecanismos de tutela jurisdiccional.
¿ya? Hay una selección, diría yo, dirigida a la tutela de derechos considerados más bien de primera generación o libertades en general, pero todos los derechos vinculados a cuestiones de carácter económico-social no encuentran resguardo a través de la acción de protección en regla general. Si bien hay algunas que sí, y es precisamente mérito también de este trabajo reconocerlo así. Todavía más, o sea, incluso considerando que la acción de protección es un mecanismo de tutela de derechos fundamentales, esta no tiene reconocido unas reglas de procedimiento concretas en la legislación. De hecho, la única norma que existe en mi país que regula la acción de protección es la norma del artículo 20 de la Constitución. No existen otras normas legales o constitucionales que regulen procedimientos. Por lo tanto, la Corte Suprema tomó como propia la necesidad de establecer reglas de procedimiento y se dictó un auto acordado en el año 1992 que consagra las reglas de procedimiento en esta materia. Y en la lámina que está puesta allá, ustedes pueden advertir que el procedimiento es sumarísimo. De hecho, se considera que se trata de un mecanismo de tutela de urgencia, de modo tal que la información que proporcionan los litigantes en el contexto de una acción de protección para la tutela de un derecho fundamental es esencialmente básica. ¿Por qué? Porque no es incompatible con la utilización de otros instrumentos de tutela ordinaria. Por lo tanto, está concebido en sus orígenes como un mecanismo de tutela de urgencia rápida, en donde luego, si es que alguna de las partes se considera afectada, va a poder utilizar instrumentos de tutela ordinaria. Por lo tanto, bajo ese modelo, comprenderán que incluso convirtiéndose en un mecanismo de tutela individual, la discusión, la información que efectivamente maneja el Tribunal de Justicia para poder decidir sobre ese derecho es bastante básica. Sin embargo, evidentemente eso no condiciona la posibilidad de discutir nuevamente en una sede ordinaria esta misma cuestión. En ese contexto, y pasando ya a la segunda parte de la exposición, se han planteado algunas acciones de protección en donde se utiliza, ¿cierto?, este mecanismo que en principio está ideado bajo la óptica de un derecho fundamental individual que exige legitimación, así lo ha reconocido la Corte Suprema en mi país, de la protección de intereses de tipo difuso. Y solamente voy a referir dos casos que son relativamente recientes, diría yo, del año 2018 uno y el otro del año 2022. El primero le puse, ¿cierto?, ahí el caso La Ligua, que está en la primera parte de la lámina, que es una ciudad pequeña que se encuentra al norte de Santiago, la capital de Chile. Y el segundo caso es el caso Quintero Puchuncaví, que también se trata de dos ciudades costeras en la zona central de Chile. Respecto del primer caso, el caso La Ligua, Petorca, Cabildo, ¿cierto?, que es este primer caso en donde se pretendió la tutela del derecho humano al agua, invocando especialmente el derecho a la vida que reconoce la Constitución chilena y evidentemente la afectación asociada a la falta de este recurso humano básico. La discusión a propósito de esta cuestión tenía que ver con el periodo de sequía importantes que ha tenido Chile en los últimos años, y eso ha significado la toma de medidas de parte de los órganos de la administración del Estado, en donde disminuyen la capacidad y la cantidad de agua que se entrega a las distintas localidades con el objeto de poder cumplir, ¿cierto?, con condiciones sanitarias básicas. El punto fue de que en este caso un grupo de personas, habitantes de las comunas que he mencionado previamente, presentaron una acción de protección justificándola, ¿cierto?, en el 19 número 1 de la Constitución, señalando, ¿cierto?, que se veía afectado el derecho a la vida, y la argumentación del tribunal, como ustedes la pueden apreciar allí en la lámina,
dijo relación con que efectivamente la Corte Suprema entendió que estas conductas de parte de la administración constituían vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, pero lo curioso, y ahí lo remarco en negrita, es que evidentemente no solo se generó la posibilidad de que se entregara la cantidad de agua que se decía que era el mínimo vital para el caso de particular en situaciones de sequía, sino que no solo a los recurrentes, evidentemente esa situación se aplicó, sino que a todas las personas de las comunidades que se encontraban con medidas de esa igual naturaleza. Cuestión que, por cierto, los representantes de las partes no solicitaron y la Corte lo extendió a todos los ciudadanos, ¿cierto?, de esas localidades. La argumentación que habitualmente se entrega para poder extender a personas, ¿cierto?, no directamente legitimadas en la acción en concreto, dice relación con que la norma de la Constitución señala expresamente que las Cortes, acogiendo las acciones de protección, pueden tomar todas las medidas que sean necesarias para el restablecimiento del derecho. Por lo tanto, desde esa perspectiva se rompe, ¿cierto?, con esta clásica congruencia de la decisión en torno a la pretensión ejercitada inicialmente. El segundo caso, que tiene que ver con Quintero Puchuncaví, lo que se alegó como justificación de la acción de protección promovida fue el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. De manera muy breve, el contexto de esta acción de protección se produjo en que cerca, ¿cierto?, en la zona central de Chile existe una refinería de petróleo de parte de empresas estatales, ENAP y COPEC, que son las que proporcionan, ¿cierto?, ese tipo de proceso minero, ¿cierto?, en la parte central de Chile, y se habían detectado por parte de los organismos fiscalizadores distintas emisiones por sobre la norma que suponían una condición crítica por parte, ¿cierto?, de la atmósfera para que las personas pudiesen desarrollar una vida acorde, ¿cierto?, a los estándares de salud necesarios. Y en ese contexto, un grupo de distintas personas que habitaban esta zona presentan 4 acciones de protección en contra de las distintas autoridades, como también de las empresas involucradas en este episodio crítico de la atmósfera. ¿Y qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema, en definitiva, acogió las 4 acciones de protección que fueron interpuestas, señalando y estableciendo 4 medidas concretas que reconocen en estos fallos. En el primero, que está puesto allí, ¿cierto? Primero, que las autoridades requeridas velarán por el estricto y completo cumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia de X fecha y en el plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas que resultaban afectadas. Aquí llama la atención, ¿cierto?, que los tribunales, en este caso en concreto, lo que están haciendo es establecer de qué manera la autoridad administrativa debe cumplir eventualmente las funciones que por ley tiene reconocidas. Por otro lado, además, el Ministerio del Medio Ambiente, que era otra de las recurridas, se le obliga a designar a lo menos 2 funcionarios con dedicación exclusiva para la correcta fiscalización y verificación del cumplimiento del punto 1 de la sentencia, que también evidentemente entra en la lógica de las potestades administrativas que tiene reconocida la superintendencia. Y por otro lado, también se menciona en la misma sentencia que los distintos órganos administrativos deberían atender los requerimientos y las denuncias de los ciudadanos con prontitud, proactividad y eficiencia. Además, en términos de ejecución, le exige a la Corte de Apelaciones, que es el órgano inferior para efectos de la ejecución y cumplimiento de la sentencia, que tiene que hacer cumplir lo resuelto. Sin embargo, evidentemente veremos al final que eso resulta un tanto complejo considerando las reglas de procedimiento y las medidas que se adoptaron en el contexto de este procedimiento. Y por último,
Uno de los casos más emblemáticos a propósito de la extensión de efectos de procesos considerados en principio individuales a situaciones no invocadas dentro del proceso judicial e incluso situaciones que ni siquiera estaban sometidas a procesos judiciales pendientes ni por la vía de la protección u otro tipo de procedimientos, es el denominado fallo ISAPRES. Para efectos de contexto, este es un fallo del año 2023, o sea, es del año pasado. Lo que ha ocurrido en Chile es que el sistema de salud es un sistema que tiene una parte privada y una parte pública. Sin embargo, debido a las condiciones del sistema público de salud, hay gran parte de la población, por sobre el 50%, que accede a servicios de salud solamente de tipo privado. Desde esa perspectiva, las personas que acuden a este sistema tienen un sistema de pago de una prima privada de salud y, sin embargo, desde el año 2008 las ISAPRES regularmente procedían al aumento de la prima de manera unilateral, notificando el cambio del valor del plan a los usuarios que, a través de la acción de protección, lograban paralizar el cobro o el aumento de esas primas. El problema es que eso significaba evidentemente que las ISAPRES en algún momento empezaron a tener imposibilidad de poder cubrir los costos de los sistemas de salud y eso involucró también la creación de otros sistemas de salud paralelos o complementarios al sistema privado. Dentro de aquellos está la denominada prima GES que los servicios de las ISAPRES estaban cobrando también a los afiliados. El punto es que en el año 2022 una afiliada al sistema hace una reclamación por la vía de la acción de protección sosteniendo que esta prima desde el año 2022 se había cobrado fuera de los márgenes legales y eso constituía una vulneración, ¿cierto?, a el derecho de propiedad respecto del contrato, además del derecho a obtener prestaciones de salud que también estaban reconocidas a nivel constitucional. El punto es de que la Corte Suprema, y ahí está el fallo en lo que es pertinente, acoge la acción de protección, pero si se fijan, lo que declara la Corte Suprema es que la ISAPRE, ¿cierto?, tiene que disponer que a todos sus afiliados, con ocasión de la entrada en vigencia de esta normativa, dejara sin efecto las alzas de precio. Los afiliados de ISAPRES en Chile son, como les decía, sobre el 50% de las personas que tienen, ¿cierto?, edad laboral y posteriormente en periodo de jubilación. Por lo tanto, eso significó, a juicio de lo que estableció la Asociación de ISAPRES, la potencial quiebra del sistema privado de salud en el caso chileno. Eso significó además distintas medidas de orden, incluso legislativo, con el objeto de evitar el alza y generar que estas empresas no quebraran en definitiva y que por lo tanto uno podría incluso catalogarlo de un sistema de salvataje del sistema privado de salud por parte del Estado a través de reformas de tipo legal. Sin embargo, todavía estamos frente al cumplimiento de este fallo y las ISAPRES han solicitado aumentos de tiempo, de plazo, para efectos de poder cumplir y devolver las cuotas de los afiliados desde el año 2022 a la fecha. Entonces, si se fijan, a pesar de que este tipo de acciones se iniciaron por la vía exclusivamente individual, por una declaración de la Corte, eso significó la extensión de los efectos de estas decisiones a otras situaciones que no estaban necesariamente incluso judicializadas. Y para terminar, ¿cierto?, algunas de las reflexiones que allí sostengo, ¿cierto?, pensando además de que en esta mesa el objetivo es hablar, ¿cierto?, sobre la extensión de las decisiones judiciales en el contexto de la cosa juzgada para las acciones colectivas. En Chile solamente en esta materia evidentemente no hay una referencia expresa a ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque está diseñado bajo la lógica de acciones individuales. Sin embargo, la verdad es que en materia, por ejemplo, de consumidor, se utiliza un instrumento similar a lo que se ha descrito acá en torno a que se pueden extender los efectos erga omnes para
las acciones que son acogidas por parte de los tribunales que tienen esa competencia. Pero lamentablemente esto evidentemente no ocurre en el caso de la acción de protección. En la literatura y tampoco a nivel jurisprudencial se utilizan las categorías de la cosa juzgada para extender estos efectos en materias de acción de protección, y claramente allí nosotros vemos que existe una injerencia del Poder Judicial en la toma de decisiones de política pública que no está legitimada ni siquiera de forma procesal al menos. Por lo tanto, eso puede ser muy complejo de explicar, sobre todo en un sistema en donde existe por lo menos formalmente la separación de poderes. Con eso concluyo. Espero que haya sido ilustrativo por lo menos la experiencia chilena, así que les agradezco su atención. Em seguida, passo a palavra ao professor Camilo Zuffelato. Muito obrigado, doutora Andréa. É um prazer ser presidido pela senhora nessa mesa. Eu também quero cumprimentar as amigas e colegas dessa mesa, Paula e Sofia. Também é um prazer compartilhar essa mesa com vocês. Eu preciso, mais do que querer, eu preciso agradecer ou fazer alguns agradecimentos iniciais. Acho que o primeiro deles é ao professor Hermes Zanetti, e quero estender também esse agradecimento ao professor Marcelo, por idealizar este evento, por executá-lo, por reunir todas essas pessoas. Eu sei que há instituições por trás disto. A UFES é uma delas, e eu também registro os agradecimentos. O Ministério Público do Espírito Santo é uma destas, então o apoio institucional é fundamental, mas eu vejo aqui também um elemento de personalismo que somente duas pessoas como você e o Marcelo conseguiriam fazer um evento dessa magnitude. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por oferecer um evento dessa natureza no Espírito Santo, em Vitória, para todos nós. E eu cumprimento a todas as pessoas presentes, eu vejo aqui muitos amigos, isso é uma alegria enorme em poder reencontrá-los. Vejo Paula, vejo Patrícia, vejo Lourenço, vejo Juan Carlos, Vitória, Francisco, José Maria. É uma alegria enorme, como eu disse, poder encontrar todo mundo, Carlos também aqui. Então, é assim que eu começo, em agradecimento e em cumprimento a todos presentes. Queria fazer, em primeiro lugar, uma marcação de onde eu parto para a gente discutir o tema da coisa julgada e da relação entre as demandas. O ponto de partida é os 20 anos do Código Modelo. Acho que nós precisamos repensar esta solução de um Código Modelo para a Iberoamérica e levar em consideração, sobretudo, o trabalho genial que foi feito há mais de 20 anos, consagrado nesse texto, e, portanto, as reflexões que farei partem exatamente do pressuposto que foi fixado no Código Modelo. Eu vou mencionar daqui a pouco, mas o artigo 33 do Código Modelo trata exatamente da coisa julgada, e, a partir dele, eu faço as reflexões. Essa é uma fala que não é centrada somente no tema da coisa julgada, eu também quero tratar, ainda aqui muito rapidamente, da relação entre ações coletivas e ações individuais, porque isso é central para os efeitos vinculantes da coisa julgada, e também uma conexão, Patrícia já começou a fazer um pouco esse trabalho, de uma relação entre os tradicionais efeitos da coisa julgada do processo coletivo e aquilo que a gente tem visto hoje no chamado microsistema de demandas repetitivas. E esse vai ser, talvez, um ponto crítico da minha exposição. Eu acho que é importante dizer de saída que o tema da coisa julgada, que combina uma série de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, como participação, contraditória e ampla defesa, segurança jurídica, não é um tema que tem solução única ou inevitáveis reflexões sobre outros temas. Nós estamos diante de um tema que permite, e é importante que reconheçamos isso, que permite soluções aceitáveis dentro de premissas que nós previamente estabelecemos. Então, o que eu gostaria é de estabelecer as premissas do processo coletivo para que a gente, à luz dessas premissas,
possamos refletir sobre a melhor solução, levando em consideração, como para ser coerente, né, com essa minha proposta, de que cada país, e esta é a ideia de um congresso como este, cada país possa fazer essa reflexão à luz das suas características locais. Nós não podemos fazer, isso foi dito na mesa inaugural de ontem pelo professor Eduardo Teixa, nós não podemos fazer transplantes automáticos e sem sentido. É preciso refletir essas experiências à luz das características de cada país e da experiência, mais do que tudo, jurisprudencial que os países já têm sobre essa temática, para que a gente reconheça o melhor caminho a ser trilhado. Pois bem, ponto de partida, código modelo, artigo 33, qual é a solução dada para o tema da coisa julgada há 20 anos neste texto? Ele diz: nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Combina com isto a possibilidade de que, uma vez julgada procedente essa ação coletiva procedente, constitui título executivo em benefício de todos os integrantes da coletividade, e também continua dizendo, e isso, se quiser, posso ler, né, os efeitos da coisa julgada nas ações em defesa de interesses ou direitos difusos não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma deste código. Com isso, nós temos uma adoção neste código modelo da clássica solução brasileira para o regime da coisa julgada. É aquilo que nós chamamos de coisa julgada secundum eventum litis, vel probationis, ou seja, a coisa julgada se forma e se transporta somente em benefício da coletividade, no caso de procedência do pedido, e no caso de improcedência, se for por insuficiência de prova, sequer se forma no âmbito coletivo, ou, se for com suficiência de provas, se forma no processo coletivo, mas não se transporta para a esfera individual dos integrantes daquela coletividade, por uma razão, no meu ver, a meu ver, da regra mais fundamental de democracia processual, que é quem não pôde participar do processo não pode ser afetado de maneira prejudicial ao seu interesse. É claro que esta solução, que, como eu disse, é uma solução brasileira, que é anterior ao Código Modelo, é uma solução que tem algumas críticas, talvez menos práticas, mas mais teóricas, que é, talvez, a possibilidade de julgamentos contraditórios entre o que se decidiu numa ação coletiva, por exemplo, pela improcedência do pedido, e aquilo que poderão decidir juízes em ações individuais, reconhecendo a procedência dos pedidos individualmente propostos. Este talvez seja um ponto negativo nessa proposta. E quais seriam as outras soluções possíveis em relação a este tema da vinculação da coisa julgada nos processos coletivos? Vejam, mesmo os modelos mais, digamos, rígidos de regime de coisa julgada contra a coletividade o fazem com algum temperamento. Então, qual é o outro modelo existente de vinculação da coisa julgada aos integrantes da coletividade com certo respeito aos integrantes da coletividade? É a coisa julgada que vincula independentemente do resultado, mas com a possibilidade de exclusão dos integrantes individuais da coletividade. É aquilo que já foi dito em vários momentos nesse nosso encontro, do regime do opt-out, adotado em alguns países latino-americanos, inclusive. Vejam, repito, neste sistema não há uma vinculação automática de uma decisão coletiva quando é prejudicial à coletividade. Eu permito que os integrantes, quando não concordam com o modo de condução daquele processo, possam se auto-excluir. Eu estou deixando isso claro porque daqui a um pouco a gente vai verificar o que acontece no Brasil no regime dos processos chamados demandas repetitivas. Por que este modelo do opt-out não foi adotado no Brasil e pode ser adotado talvez em outros países?
é porque existe, percebam vocês, a necessidade de uma ação daqueles que querem não ser afetados pela decisão. Isso significa que nós precisamos, em primeiro lugar, uma comunicação muito séria e talvez individualizada para todos os integrantes da coletividade, são as notificações do direito norte-americano, e mais do que isso, uma vez notificados, os integrantes da coletividade precisariam, foi essa expressão que eu disse, de maneira ativa, virem a juízo e dizer: eu não quero participar do resultado, não quero ser afetado pelo resultado desse processo. Então, acho que a pergunta que temos que nos fazer aqui é: este é um modelo que se coaduna com a realidade social e política da América Latina? Ou seja, nós temos elementos suficientes para que as notificações aconteçam e para que esses indivíduos, de maneira ativa, venham em juízo. Nós precisamos lembrar que é preciso que a representação dos indivíduos se dê por advogado no Brasil. Eles não podem vir sozinhos dizer: não quero ser afetado por essa decisão. Então, essa solução talvez tenha este elemento negativo comparado com o primeiro modelo. O segundo modelo, que é pouquíssimo usado na América Latina, e já foi dito em outro momento, que nos países europeus talvez tenha mais simpatia, é o sistema do opt-in. Ou seja, os efeitos da decisão coletiva são restritos somente àqueles que aderirem expressamente ao resultado. É o oposto do opt-out. Aqui, me parece que a gente tem um sério problema de eficácia do acesso à justiça. Porque se no primeiro momento, se na primeira solução do opt-out, eu atinjo a todos, salvo aqueles que se auto-excluam, percebam que aqui é o oposto. A extensão é muito menor e vejam, para que eu tenha uma extensão maior, em benefício dessa coisa julgada, eu preciso que todos ativamente ingressem em juízo, portanto, necessidade de postulação via advogados. E isto pode, imaginemos, repito a premissa fundamental, cada país tem que olhar para essas soluções à luz das suas características. Eu olho com a perspectiva brasileira de um país de 220 milhões de habitantes e quase 100 milhões de ações judiciais em tramitação, com uma violação massiva de direitos de consumidores, de serviços de toda a natureza e tudo mais. Portanto, esses pontos me parecem que, de alguma forma, levam, pelo menos no meu modo de ver, a reforçar a importância da solução brasileira dada para o tema da coisa julgada no processo coletivo. E aqui é preciso dizer, à luz da experiência de quase 40 anos de tutela coletiva, que isso não tem sido um problema de ordem prática relevante no país. Nós não temos discussões, por exemplo, com o tema da insuficiência de prova, como nós dizemos, como mencionamos antes. Não existem discussões, eu vou repropor uma ação porque faltou prova a ser produzida. Nós temos no processo coletivo, e latino-americano também isso acontece, a intervenção do Ministério Público, juízes bastante proativos na colheita de provas. Mas talvez o maior problema que nós tenhamos em relação a este regime de coisa julgada e relação entre demandas é, embora o regime de coisa julgada, como mencionamos, seja extremamente favorável ao integrante da coletividade, que poderia, portanto, aguardar o resultado do processo coletivo para tomar uma decisão do que faz, isto é produto de uma outra regra que diz que a existência de uma ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais, nós temos, sim, um número muito expressivo de ações individuais concomitantes a ações coletivas. Acho que há outras razões para discutir, o mercado de advocacia brasileiro, o pouco conhecimento de algumas ações coletivas que têm uma repercussão nacional relevante. O fato é que me parece que este, sim, é um ponto que também merece reflexão. Se nós voltarmos os olhos para as premissas iniciais do processo coletivo, e ontem também foi extraordinário poder ouvir falar sobre isso, o processo coletivo é todo baseado na ideia de participação. O processo coletivo é um instrumento democrático de participação. Então, nesta perspectiva, ainda que exista uma ação coletiva, o que pensou o legislador, tanto
legislador brasileiro quanto do Código Modelo é que o indivíduo não pode efetivamente ter a sua ação individual obstada em face da existência de uma ação coletiva, porque a ação individual também é exercício democrático do direito de estar em juízo, como falávamos ontem. É claro que isso também gera consequências práticas que nem sempre são de fácil solução. Porque, como eu dizia, a permissão de ações individuais gera ações individuais, sobretudo para a tutela de direitos individuais homogêneos, muito mais do que para a tutela individual de direitos decorrentes de violação de direitos difusos ou coletivos. Isto gera um aumento do volume de demandas no Poder Judiciário brasileiro. E aqui eu, digamos, conecto este meu tema da coisa da relação entre demandas coletiva e individual com o tema, como eu disse antes, das chamadas demandas repetitivas. O que aconteceu no Brasil, e a Patrícia já mencionava isso na fala dela. O Brasil tem, há quase 20 anos, um sistema de recursos repetitivos, especialmente recurso especial repetitivo, que é mais antigo, e aproximadamente 10 anos o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Não são instrumentos de tutela coletiva. O Hermes até tem um texto fundamental sobre isso que coloca lado a lado as ações coletivas e esses incidentes. A mim me parece que nós estamos falando de um instrumento que não pertence à família da tutela coletiva. Por quê? Porque tem soluções absolutamente opostas ao do regime do processo coletivo. E quais são duas destas soluções, que é o que mais me preocupa, e estou dizendo isto porque acho que viola a ideia fundamental do processo coletivo, que é a participação. As duas regras fundamentais quando existe um incidente de demandas repetitivas ou um recurso repetitivo, suspendem-se todas as ações individuais. O indivíduo não pode exercer o seu direito de ação individual, vejam, não em face da existência de um processo coletivo, mas de um dos mecanismos de demandas repetitivas. Me parece que isto foi considerado, ou tem sido considerado, pela doutrina latino-americana, como algo não muito importante, mas me parece que é, sim, muito relevante. E qual é o outro elemento que conversa com o nosso tema? A ação individual está suspensa, e quando a demanda repetitiva, ou incidente, ou recurso repetitivo é julgado, o resultado vincula a todos, independentemente do resultado. É um sistema pró et contra de coisa julgada, sem nenhum temperamento e sem nenhuma possibilidade de autoexclusão, como o clássico processo coletivo do regime do opt-out sempre permitiu. Essa é uma solução muito brasileira e ela está muito pautada, na minha opinião, numa solução que é mais benéfica ao Poder Judiciário do que ao jurisdicionado. Esta é uma solução que tenta implementar, ao lado do processo coletivo tradicional, um sistema de precedentes vinculantes à brasileira, mas um sistema de precedentes vinculantes que concorre, na minha opinião, de maneira desleal com o processo coletivo. Porque os mesmos temas, ou boa parte dos temas, que podem ser endereçados via ações coletivas para a tutela de direitos individuais homogêneos, também podem ser endereçados via demandas repetitivas, mas com consequências jurídicas muito diferentes. Portanto, me parece, e aqui me encaminho para... Eu quero até, antes de encerrar, não sei se a gente vai ter tempo depois de debater, de dialogar, por exemplo, com a fala do que aconteceu com a Sofia, do que aconteceu no Chile. Ou seja, por construção jurisprudencial, o Chile estendeu os efeitos. É algo muito parecido com uma espécie de coletivização de um processo individual. Mas qual foi o resultado do processo que a Suprema chilena decidiu? Era um resultado favorável à coletividade. E aí, portanto, estendeu. A preocupação, me parece, central o que fazemos com os casos em que a decisão é contrária aos interesses
da coletividade, no qual não houve possibilidade de participação nem de autoexclusão. Eu encerro por aqui, em função do meu tempo, deixando esta reflexão final de que me parece que, no decorrer dos 20 anos da aprovação do Código Modelo, nós temos algumas modificações. Uma delas é o aumento do volume de processos, que pode impactar nas soluções que são dadas à vinculação decorrente de problemas coletivos. Chamemos isso de processo coletivo tradicional, chamemos isso de demandas repetitivas. O fato é que é preciso cuidar, porque o processo coletivo surge como forma de permitir participação pelo processo. Me parece que essa tem que ser a premissa fundamental 20 anos depois da existência do Código Modelo. Muito obrigado. Devolvo a palavra à senhora presidente. Em seguida, vou passar a palavra à professora Paula Sarno Braga. Muito boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. É um prazer enorme fazer parte desse evento. Eu não teria como começar sem agradecer, em especial ao Zanetti pelo convite, ao Zanetti e à Abelha pela organização desse evento tão bacana, o primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva. E eu, mais uma vez, em Vitória, é sempre uma delícia vir aqui. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, sem nomear especificamente, vão todos na pessoa do Zanetti, né? Diria Elisa Lucinda, citar e excluir. Então, um cumprimento coletivo e cumprimentar essa mesa magnífica na pessoa da sua presidente, a subprocuradora-geral de Justiça, doutora Andréa Rocha, cumprimentando meus colegas pelas suas excelentes exposições. Bem, eu fiquei muito mobilizada com as falas dessa mesa, né? E acho que é muito importante a preocupação do Zufelato em garantir democracia, participação, para que os membros da coletividade sejam atingidos de alguma forma por alguma decisão do judiciário, seja ela uma coisa julgada numa ação coletiva, seja ela oriunda de um precedente vinculante num incidente de julgamento de casos repetitivos. Mas eu lembro que também sempre tem um outro lado da moeda, né? Isso não surgiu por nada. Há uma preocupação muito grande de que tenhamos soluções harmônicas para aquelas pessoas que vivem uma mesma situação ou situações muito semelhantes. Uma uniformidade no tratamento dado a elas, uma igualdade de tratamento, uma solução que seja eficiente, que seja efetiva, e que tudo isso é colocado na balança na hora de se construir um sistema de tutela coletiva de um país. Aqui no Brasil, em especial, a gente sabe que todo o regramento do reflexo, né, dos reflexos das ações coletivas na esfera individual, né, ele, a princípio, dialoga muito com o que está no Código Modelo para países ibero-americanos, né? Ao menos se a gente considerar o que nós temos na nossa legislação, é muito próximo, né? É um bom sistema, né? Posso tecer comentários sobre ele e vou tecer, mas não tem sido suficiente. Tanto que a gente tem passado por transformações na prática forense, na nossa jurisprudência, decorrente de posturas adotadas pelos nossos tribunais superiores, né, com novas iniciativas legislativas, projetos de lei tentando regulamentar de forma diferente, né, e em que pese o Brasil seja considerado um país que tem um bom regramento em termos de tutela coletiva e uma experiência vasta nesse assunto, né, talvez por isso nós possamos dizer, ainda não é o bastante. Ainda temos que pensar mais, né? E são importantíssimas as provocações e reflexões que estão sendo colocadas aqui, que foram colocadas ao longo desse evento hoje e que serão colocadas amanhã, né?
Então, mais uma vez, agradeço também ao IBDP, ao Instituto Ibero-Americano, ao Ministério Público do Estado, à UFS, por promoverem um evento desse SCOL e dessa natureza. Aqui no Brasil, no 104 do Código de Defesa do Consumidor, nós começamos com uma regra que é a mesma do Código Modelo para países ibero-americanos. Basicamente, o que se diz aqui é que as ações coletivas não induzem a litispendência na esfera individual, ou seja, a pendência de uma ação coletiva não me impede de propor uma ação individual, nem prejudica a continuidade daquelas ações individuais que já estão em andamento. E a premissa é uma premissa simplória, assim, as partes são diferentes, o pedido é diferente, o direito é diferente, então não tem por que haver esse prejuízo. Mas como, então, vamos lidar com a pendência simultânea dessas ações? Podemos ter soluções contraditórias, diferentes, no âmbito coletivo, no âmbito individual, aquele indivíduo poderá ser atingido ou não. E a solução para isso veio também na linha do Código Modelo. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele expressamente prevê que o réu, ou quem sabe até em alguma situação específica, o próprio juiz de ofício, se trouxer uma ciência inequívoca aos autos da ação individual, de que está pendente uma ação coletiva, o autor daquela ação individual vai ter um prazo de 30 dias, prazo esse que já está sendo muito questionado, inclusive com base no que Zufelato disse, mas aí já é outro assunto. Ele vai ter, o autor da ação individual vai ter um prazo de 30 dias para pedir a suspensão da sua ação individual. E uma vez requerida a suspensão da sua ação individual, ele poderá ser beneficiado pelos efeitos da decisão coletiva. Só para a gente relembrar no sistema em que estamos. Agora, se ele não fizer esse requerimento, bem, ele estaria exercendo o seu right to opt out, o seu direito de autoexclusão, e, portanto, optaria pela ação individual e não seria beneficiado pelo resultado da ação coletiva. Aí, eu me lembro, nesse exato momento da exposição, da curiosidade dos japoneses, e eu acho que, inclusive, por isso que Zanetti me chamou para vir falar aqui, porque eu fui, no ano passado, falar lá no Japão sobre o nosso sistema de tutela coletiva, a curiosidade deles em saber de qual é a vantagem para o autor dessa ação individual de não pedir a suspensão da ação dele para poder ser beneficiado pelo que vai vir da ação coletiva. A gente não está conseguindo entender por que ele faria isso, qual é a vantagem que há nisso. E isso a gente consegue extrair muito pelo que já prevêem os PLs, e também se a gente parar para pensar que aqui no Brasil existe uma crise muito grande de confiança nas instituições. Então, não é raro um indivíduo falar, Deus sabe quando vai sair o resultado daquele processo coletivo, vai demorar muito, eu preciso de uma solução urgente, eu não concordo com o que pediram lá, eu quero pedir aqui do meu jeito, aquela instituição que está conduzindo aquela ação, eu já soube que não é uma instituição que tem uma boa reputação, não vai dar certo. Enfim, por diversas razões, ele pode preferir a solução individual dele. E há uma tendência de se preservar de alguma forma, essa opção do autor da ação individual pela tutela individual, por mais que isso gere prejuízos em termos de eficiência, de efetividade, de harmonia, de igualdade, é algo que se tem considerado. Mas o que acontece na prática? Na prática, o que se tem observado é que essa regra caiu em desuso, que, na verdade, o réu da ação coletiva, ele não costuma dar ciência na ação individual da pendência da ação coletiva. Por desconhecimento da lei, por desinformação, enfim, a literatura jurídica brasileira, que é vasta, traz inúmeras possibilidades. Apesar de ser um ônus dele ser o mais interessado nisso, porque para ele é muito melhor que o autor individual seja obrigado a suspender para poder ser logo resolvido o problema na esfera coletiva, ou então não dizer, eu continuo aqui, ele não vai ser beneficiado pela decisão coletiva. Muito melhor para o réu, mas isso não tem acontecido na prática forense. E isso gera um problema maior no Brasil, que é
o desconforto em termos da gente ter uma única solução para tudo, da gente ter a garantia de uma eficiência maior no oferecimento da tutela jurisdicional, né, com o segmento de inúmeras ações individuais ao lado da ação ou das ações coletivas, porque também podemos ter, às vezes, ações coletivas repetitivas, né? E é exatamente por isso que nasce, na prática forense brasileira, né, como algo que já foi objeto de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nos temas 60, 589 e 923, né, a possibilidade, e só não foi para o Supremo porque não se reconheceu a repercussão geral, né, é o reconhecimento da possibilidade de suspensão de ofício dessas ações individuais, né, e muito pelo que acontece no julgamento de casos repetitivos. O pessoal o 313 já diz que, se está pendente o incidente de julgamento de casos repetitivos, é possível que saia uma ordem suspendendo as ações individuais, né? Então, ali já é, de certa forma, uma autorização para que se faça isso de ofício. O 313, isso foi muito utilizado no caso dos expurgos inflacionários lá no Rio Grande do Sul, né? O Zanetti tem muitos escritos sobre que passam, assim, que elaboram esses casos. Lá no Rio Grande do Sul, utilizou-se muito o 313 também, para se suspender de ofício ações individuais sob o argumento de prejudicialidade entre a ação coletiva e as ações individuais, né? E essa suspensão de ofício acabou se tornando, né, uma via diferente da que estava prevista em lei, né? E que mobiliza o jurista brasileiro e, enfim, o legislador como um todo, né, a ponto disso estar se refletindo nos PLs, né, nos projetos de lei de ação coletiva, né? Bem, então vamos admitir a suspensão de ofício em nome de todos esses outros valores? Vamos, né? Mas e o autor da ação individual, né? A gente não tinha visto que tinha vantagem para ele, a gente pode privar ele a esse ponto do acesso à justiça individual num país como o nosso, e considerando a realidade do nosso país, né, considerando os problemas que a gente tem de representatividade adequada, né, de condução de boa-fé, de ações coletivas, né, de morosidade, enfim, são inúmeros. Claro que, às vezes, o cara insiste na ação individual, porque é o advogado que está querendo ali os honorários de sucumbência, né? Claro, a gente sabe. Mas, num pensamento macro, e desviando um pouco disso, né, a gente tem que considerar a vontade do autor da ação individual. E é exatamente por isso que existe essa preocupação que se reflete, né, na doutrina brasileira, nos PLs, em tudo que se tem falado sobre o assunto, de dizer, mesmo que ocorra uma suspensão de ofício, né, o indivíduo pode pedir que o processo dele siga, né, justificando qual a vantagem para ele do processo seguir, por que ele quer que aquele processo siga. E aí o juiz daquela ação individual vai ter que ponderar. Né, as razões que levam aquele indivíduo a dar seguimento à sua ação individual, né, uma duração razoável do seu processo, uma tutela mais adequada, né, o que exatamente está influenciando ali com as razões que justificariam a suspensão daquela ação, a eficiência, a uniformidade, a igualdade, para poder resolver o que ele vai fazer naquele caso. E, mesmo assim, também já se tem falado que, caso o autor diga quero continuar minha ação individual, ele pode depois voltar atrás. Enquanto não sair a sentença, ele pode, olha, me arrependi, não era bem assim, não. Aqui também não está muito rápido. Né? Acho que talvez meu pedido não esteja muito bom, estou vendo outras ações sendo julgadas e isso não está funcionando muito bem. Enfim, ele ainda poderia se retratar e ir para um outro lado, que é vantajoso em termos de efetividade da jurisdição, né? Sistematicamente falando como um todo. Bem, isso tudo, quando a gente pensa em ações coletivas sentenciadas. Mas uma outra situação que gerou e que gera ainda muito desconforto aqui no Brasil é daqueles casos em que a ação coletiva acaba resultando numa autocomposição firmada em juízo. Porque a nossa legislação,
ela trata lá na Lei de Ação Civil Pública, né, da autocomposição extrajudicial que os órgãos públicos legitimados podem fazer com selamento de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que é um título executivo extrajudicial, ótimo. Né? Mas, na prática, aconteceu, até porque tinha que acontecer. Os acordos também podem ser firmados em juízo. Né? E a Geisa Rodrigues, a Ana Luísa Neri se preocuparam muito em estudar isso. E como é que nós vamos lidar com isso? Bem, um acordo em juízo não vai ser feito necessariamente só por órgão público, pode ser feito por qualquer ente com legitimação coletiva. E quando ele for homologado, ele vai fazer coisa julgada. Vai fazer coisa julgada, tudo bem. Só vai se transportar, só vai produzir efeitos na esfera individual para beneficiar. Mas vai fazer uma coisa julgada com todo o regime de coisa julgada que nós temos aqui no Brasil. É uma coisa julgada segundo um eventum probationis, é uma coisa julgada que só vai permitir que se reproponha aquela mesma ação com uma prova nova. É uma coisa julgada que há quem diga também que você pode repropor com uma mudança do quadro fático, né, considerando aí a cláusula rebus sic stantibus, e o Abelha, se não me engano, fala disso, Zanetti, enfim, tem grandes autoridades de processo coletivo aqui, eu sou pequenininha nesse contexto. Né? Enfim, como é que a gente vai lidar com isso, considerando todos os outros entes com legitimação coletiva que não participaram do selamento daquele acordo e os membros da coletividade, né, individualmente considerados, que podem ser atingidos por aquilo? Como lidar com isso? Né? A Geisa, a Ana Luísa Neri, elas dizem, olha, vamos lá, a gente tem que ter uma preocupação grande diante de fechar esse acordo, né, divulgar o máximo possível, né, para que outros legitimados, interessados, amici curiae, possam entrar, possam participar, controlar bem a legitimidade adequada. Se tiver algum legitimado que não concorde, que ele possa recorrer. Se fizer coisa julgada, temos a via da ação rescisória. A gente tem que cuidar muito bem disso. Né? Seria uma forma da gente dar uma legitimidade democrática maior a esse acordo feito em juízo, que vai ter força de coisa julgada. Agora, para poder produzir efeitos na esfera individual, aqui no Brasil a gente tem um dispositivo, que é o 94 do CDC, que não agrada muito, mas ele pode ser utilizado para dizer que a gente tem que divulgar para os membros da coletividade que queiram, né, vir participar do processo. É para direitos individuais homogêneos. Vixe, foram tão criticadas essas diferenciações aqui hoje, né, dos direitos coletivos. Né? Uma medida importante para o oferecimento de uma tutela coletiva. Né? E não deixa de ser um caminho de divulgação. Né? E o judiciário brasileiro se viu diante desse problema, num caso muito paradigmático e que é muito abordado pela literatura jurídica processual brasileira, que é o dos expurgos inflacionários, né? Em que se chegou a um acordo judicial sobre o assunto e no qual se teve essa preocupação, talvez não de forma tão completa como se gostaria, mas se teve a preocupação em se verificar a representatividade adequada, o Ministério Público está participando, né? Amici curiae foram ouvidos, está bem divulgado, né? Ainda que não se tenham ouvido os membros da coletividade, individualmente considerados, porque seria uma loucura também ouvir todo mundo. E a audiência pública também é legal, mas assim, isso tudo foram medidas adotadas pelo Supremo, que no final também deu a opção, né, dos poupadores aderirem ou não ao acordo. Né? Inclusive, quem não tinha ação proposta, tinha uma plataforma digital para o pessoal acessar, foram assim, milhares de beneficiados, bilhões de reais de ressarcimento foram feitos. Né? Isso tudo vai na linha do que está previsto no PL, no projeto de lei. Né? Nos projetos de lei. Nós temos mais de um tramitando. Portanto, a prática forense, a vida do dia a dia, dos problemas coletivos que a gente está vivendo, estão aí gritando. E
exigindo soluções. E eu vejo que em muitos países, não é só aqui, eu vi isso na Argentina, eu vi isso no Chile, eu vi em vários outros lugares, estão vindo dos tribunais. E a gente tem que ouvir o que está acontecendo nos nossos países, ouvir o que está acontecendo nos nossos tribunais, para tomar também, à luz disso, não necessariamente acatando, mas à luz disso, tomar boas decisões legislativas de como vamos conduzir a produção das nossas leis para poder atender a essas situações em especial, né? No caso da barragem do Fundão, lá de Mariana, por exemplo, já foi um pouco diferente. Porque, naquele caso, logo depois que aconteceu o acidente, foi feito um acordo, mas esse acordo acabou caindo, né? Acabou sendo invalidado exatamente porque entendeu-se que os envolvidos não foram ouvidos. Que foi algo que o Supremo não fez, que foi algo que a gente disse aqui que é uma loucura, mas veja só. E é algo que está proposto nos PLs, nos projetos de lei, né? Será que ouvir uma audiência pública, permitir que todo mundo venha e quem quer fale, e não necessariamente que cada um contrate um advogado e entre no processo para poder falar? Será que a gente não tem formas mais democráticas, abertas e informais de garantir isso? E me parece que essas experiências todas têm que ser consideradas, né? E o intercâmbio que estamos fazendo aqui de experiências, né, talvez seja o lado mais precioso de um evento desse viés. Meu tempo está esgotado, agradeço muitíssimo pela oportunidade e uma boa noite. Bom, gostaria de agradecer e parabenizar os professores Sofia, Camilo e Paula pelas brilhantes palestras que nos trouxeram reflexões e provocações que vão ainda reverberar nas nossas mentes. Dizer da satisfação do Ministério Público de recebê-los na nossa casa para discutir a tutela coletiva, um tema que nos é tão caro e tão precioso, e com o qual a gente vem trabalhando há mais de 30 anos, tentando desbravar, né, e implementar e efetivar com resolutividade as ações coletivas que têm mesmo toda essa dificuldade que foi mencionada aqui. Então, agradecer muito profundamente essa discussão na nossa casa. E, já desfazendo a mesa, eu